ouvinte, eu sou o professor Afonso, trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. É uma teologia que deixa de fora da Bíblia todas as cartas do apóstolo Paulo e o conteúdo adulterado do livro do Apocalipse, conforme está na capa desse vídeo. Eu recebi revelações divinas para desvendar os livros do Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. Até conto com um milagre para que alguém possa crer nisso, e que crer em milagre para mim não é problema, porque eu fui curado de câncer, insuficiência cardíaca, osteoporose e cegueira por anjo do Senhor. Portanto, esperar por um milagre não é problema para mim. Eu espero. Eu quero fazer todos esses vídeos como se tudo fosse a coisa mais fácil de alguém crer. Eu convido você a deixar um like nesse vídeo, eu até peço que você deixe um like nesse vídeo, que você ative os sininhos de notificação e que se inscreva em meu canal, eu agradeço muito. O assunto de hoje é um assunto bem interessante, porque ele traz uma compreensão do islamismo e uma explicação por que o islamismo é tão popular e o cristianismo se acaba no mundo inteiro. O tema hoje, obviamente, também o título é Jesus, é a palavra de Deus e o Espírito de Deus. Isso tem lastro, isso tem fundamentos. Em João 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa definição vem do Credo Niceno, que foi vigente até mais ou menos o ano 350, só que na segunda, quer dizer, lá pelo ano 700, um pouquinho antes, a coisa começou a virar. Surgiu num dos lugares mais inóspitos da Terra, que foi na Arábia, um lugar difícil, surgiu lá uma religião chamada islamismo, que levou esse princípio. Não deixou que as pessoas jogassem na lata do lixo o símbolo da fé cristã que diz que Jesus é a palavra de Deus e é o Espírito de Deus. Como é que é definido o cristianismo no islamismo e principalmente no cristianismo de Jesus Cristo? Deus é um. Eles chamam de Alá. É a língua deles, né? Quem é Deus? Deus é o Espírito Santo, é a essência de Deus. Um único Espírito. Na encarnação, o Espírito de Jesus Cristo foi uma função do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, conforme João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou o seu Espírito ao Pai, ou o Espírito Santo, para voltar a ser um com ele, tal como está escrito em Lucas 23:46. Então, sendo um com ele, se o Espírito Santo é o Pai, e o Espírito Santo é o Espírito Santo, e o Filho é a função do Espírito Santo, então só existe um Deus. Então, aquela história de que, essa coisa de que Deus são três nasceu com Paulo. A impressão que a gente tem é que, quando chegou em Paulo, Deus disse, para tudo, eu vou mudar meus planos para dar razão a Paulo. Não. Quem diz isso são pregadores, teólogos, escritores cristãos ortodoxos. Para tudo, vamos dar razão a Paulo. E o cristianismo chegou ao que chegou. Mas quem é Paulo? Eu vou definir mais tarde. No final da segunda oitava, a segunda oitava é 700 anos. Cada oitava de Daniel é 350 anos, porque um tempo é um século. Um tempo de Daniel é um século. No final da segunda oitava de Daniel, surgiu o islamismo, que levou consigo o conceito de que Jesus é a palavra de Deus e o Espírito de Deus, tal como está em João 1:1. O islamismo cresce apesar dos problemas relacionados ao terrorismo. Por que o terrorismo? Porque foi incorporada ao Corão a defesa da fé de qualquer jeito. E aí o meio terrorista não ficou de lado. Foi usado naquela época e continua até hoje, sendo usado como fundamento da fé. Enquanto isso, o cristianismo só se acaba no mundo inteiro porque Nero adulterou as cartas de Paulo aos romanos
1º e 2º aos Coríntios e aos Gálatas, para criar um personagem que é o abominável da desolação, que também é o anticristo, com o rosto do apóstolo Paulo, com o corpo do Império Romano e com o espírito do maligno. Ele adulterou as cartas de Paulo e o livro do Apocalipse. Esse personagem terrível, que acaba sendo Nero. Trocando em miúdos, acaba sendo Nero. Pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos dizem que todos os muçulmanos, quer dizer, o pessoal do islamismo, estão no inferno. Isso é típico dos discípulos do abominável da desolação dizer que está todo mundo no inferno. Como todos os outros religiosos dizem também o mesmo sobre todos os outros religiosos. Eu tenho certeza de que não, e que o islamismo é uma forma de cristianismo muito simples, apesar de não ter o Evangelho de Jesus Cristo como nós temos. Ou seja, não precisamos do Alcorão. Precisamos de uma Bíblia sem Paulo, que é o abominável da desolação e também o anticristo, e sem a parte adulterada do livro do Apocalipse. O que é ser ortodoxo? Ser ortodoxo é acreditar que trechos como Juízes, Reis e Crônicas são palavra de Deus. E, obviamente, a parte adulterada por Nero. Agora, como fazer para poder identificar algo nesses tempos, identificar algo tão sutil? Porque o abominável da desolação só pode ser abatido pela mão de Deus. Paulo só pode ser abatido pela mão de Deus. Paulo não é brincadeira, mas não é Paulo. Ele só pode ser abatido pela mão de Deus. A mão do homem nunca vai abater Paulo. E agora eu imagino que está acontecendo. As cartas dele foram desvendadas, o livro do Apocalipse e o livro de Daniel. Mas eu convido você para uma experiência que vem de muito longe, desde que o mundo é mundo. De falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos. Levar a Deus a sua necessidade em oração e confiança. E estender a mão ao seu próximo em compaixão. Isso é amar a Deus e amar ao próximo. Isso dá sentido à vida. Isso dá sentido à vida. O que dá sentido à vida é o que nos santifica. Andar na lei de Deus, que são 10 mandamentos, nos santifica. Vem, não aceite nenhuma outra forma de ensino que se insurja contra o príncipe dos príncipes. Eu costumo dizer que as doutrinas do apóstolo Paulo são um verdadeiro veneno, porque ele nos ensina que a lei de Deus são 10 mandamentos, é a fonte e a força do pecado, que a lei de Deus é tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação do ser humano é da carne em vida, mediante fé somente, e não do espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus e toda a Bíblia ensinam assim. Que uma vez livres da lei de Deus, que são 10 mandamentos, e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e réus. E que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Isso aqui é uma estupidez. Essas doutrinas são uma estupidez inventada por Nero para destruir o cristianismo, para transformar a carta aos Romanos em um manual de ateísmo, para transformar a carta aos Gálatas numa coisa absurda, que faz com que o servo de Deus, o apóstolo Paulo, tenha se sentado no lugar santo, que é o lugar de Jesus, que tenha dito que todo esse lixo que há nessas 4 cartas são a verdadeira palavra de Deus. São o verdadeiro evangelho. Qualquer coisa fora desse lixo não é a palavra de Deus. Então, que o evangelho, que as cartas do apóstolo Paulo são o evangelho de Jesus Cristo, e que o evangelho de Jesus Cristo não é o evangelho de Jesus Cristo. Eu sei que é difícil, mas eu tenho a pretensão, eu tenho um objetivo de reconstruir um cristianismo como existiu nos 3 primeiros séculos e meio da era cristã. Um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Eu convido você para essa obra. Para isso eu deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo, para que se você quiser entrar em contato comigo para colaborar, pode, é muito bem-vindo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.